Olá, no Escola Viva desta semana vamos falar sobre os programas de incentivo à pesquisa desenvolvidos por escolas e instituições de ensino superior em Alagoas. Vamos saber como anda o apoio aos jovens pesquisadores e entender como a vocação científica pode contribuir e muito para o desenvolvimento do nosso país. Eu sou a Nete Carvalho e o programa desta semana está no ar. Ensino sem pesquisa e extensão não tem fundamento. E o laboratório ele complementa essa formação, permitindo que os alunos participem de projetos de pesquisa. Principalmente sair da mesmice, sair da sala de aula. Neste bloco eu converso com Pedro Valentim dos Santos, doutor em Física e coordenador de pesquisa na UFAL. Professor Pedro, muito obrigada por sua presença no programa desta semana. Professor, quais são os programas de apoio à pesquisa que nesse momento a UFAL vem realizando? Nós temos 274 grupos de pesquisas e para esses grupos nós temos basicamente quatro programas. O PIBIC, que é um programa voltado para a graduação, um programa de iniciação científica. O PIBIC Ensino Médio, também um programa de iniciação científica voltado para o ensino médio. Podem ser escolas públicas ou privadas. Ele começou este ano, mas exclusivamente este ano ele foi voltado para as escolas públicas. Tá? Então é uma novidade já na UFAL, o PIBIC Ensino Médio. Perfeito. Temos também o programa Jovens Talentos para a Ciência. É um programa também de iniciação científica, tá? E começou também este ano e a UFAL este ano recebeu 66 bolsas. E temos um programa um pouco mais abrangente, que é o programa Ciências Sem Fronteiras. Tá? É um programa voltado para estudantes da graduação, que quer fazer intercâmbio ou um pedaço da sua graduação no exterior, voltado também para pós-graduação, quem quer fazer doutorado, sanduíche ou doutorado pleno no exterior, e também para o pós-doutorado. Tá? Então são esses os programas que hoje nós mantemos na UFAL. De uma maneira geral, nós lançamos editais ou então existem o que a gente chama de cota de bolsas específica para as instituições de ensino superior, em que essas instituições normalmente são contempladas com um número fixo de bolsas e elas mesmas fazem a sua escolha dos seus alunos. Nós acreditamos que o caminho mais correto é, por exemplo, induzir que os professores das nossas escolas sejam futuros mestres, sejam futuros doutores. E com certeza, então, os níveis educacionais vão melhorar. Como é que os alunos e professores que participam desses 274 grupos de pesquisa são selecionados? Quais são os critérios que a UFAL adota para isso? Para compor o grupo de pesquisa, a gente solicita que um professor tenha doutorado, e ele faça essa solicitação junto à universidade. Uma vez aprovada a solicitação do professor, ele tem uma página disponível, a universidade junto com o CNPq disponibilizam essa página para ele e dentro dessa página ele introduz colaboradores e estudantes e as linhas de pesquisas que ele quer desenvolver. E os estudantes, por exemplo, que compõem o grupo de pesquisa, eles podem ser estudantes desses vários programas que a gente já falou. No caso do PIBIC, Ensino Médio, que é uma novidade na UFAL este ano, como é que acontece a seleção, por exemplo, das escolas públicas? Toda escola pública pode participar? O aluno tem que ser um bom aluno em sala de aula? Como é que a UFAL trabalha com isso? Exatamente. O PIBIC-EM é uma iniciativa do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. Ele concede bolsas nessa modalidade e a UFAL submete uma proposta a essa agência e nessa submissão a UFAL já indica as escolas que querem participar. Tá? Então, assim, toda escola que tiver interesse, seja pública ou privada, pode participar. Com exceção, claro, deste ano que só as públicas puderam participar. Mas o ano que vem deve haver continuidade, então as privadas também poderão participar. Tá? Então, submetida a proposta, na proposta você coloca quantos estudantes querem participar. Os estudantes são selecionados
digamos assim, como um acordo, universidade e a escola. A escola, por exemplo, ela pode dizer quais são os seus melhores estudantes desde o primeiro ano até o terceiro ano. Tá? Não há restrição com relação a isso. Mas este ano, por exemplo, a gente solicitou que a escola fizesse a seleção dos estudantes. Dentro do PIBIC Júnior, que vincula bolsas para os alunos do ensino básico, nós também abrimos editais e contamos com a parceria extremamente prevalecente, extremamente forte e importante das universidades dos interiores do estado. A Fundação de Amparo à Pesquisa, a nossa Fundação Alagoana, a FAPEAL, ela também tem esse propósito, né, de buscar parcerias no âmbito federal, de trazer recursos. A gente já está em pleno contato com a Diretoria de Educação Básica da CAPES, tentando então formatar um projeto em que a gente utilize não apenas já os programas que nós temos hoje bastante fortemente enraizados aqui dentro da Fundação, como por exemplo o PIBIC Júnior. Para a gente entender, todos esses programas que você citou, eles ofertam bolsas para os seus alunos. Isso, exatamente. Todos esses ofertam bolsas apenas para os estudantes, né, para os candidatos. Né? Não há bolsa, por exemplo, para o orientador. Não há. Tá? Então, são bolsas para o estudante e há alguns pré-requisitos. Em todos eles, né? PIBIC, PIBIC-EM, Ciências Sem Fronteiras, Jovens Talentos, o estudante tem que dar uma carga horária mínima em torno de 20 horas. Só para o projeto? Só para o projeto, isso, só para o projeto. E ele não pode ter vínculo empregatício, por exemplo. Né? Um estágio pode ser admitido aí nesse caso, mas tem que ser avaliado e aprovado por nós lá na instituição. Como é que o orientador também deve se comportar em relação aos projetos, professor? Em todos eles, o orientador ele tem que elaborar um plano de atividades, tem que se comprometer, né, em que esse plano de atividades seja executado a contento. Todos esses programas são programas de 1 ano. Né? Eles começam no dia 1º de agosto de 1 ano e vai até dia 31 de julho do ano seguinte. Né? A gente faz uma exigência com relação ao orientador, que ele tem que ter doutorado. Tá? E a seleção é feita do orientador, né? Essa é uma informação importante, né? A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco vamos saber como andam os projetos de pesquisa desenvolvidos pela Universidade Federal de Alagoas. O Escola Viva volta já já, não saia daí. Tudo isso que o laboratório oferece aqui para a gente, que eu acho que também contribui muito para a formação da gente como profissional. O Escola Viva está de volta e eu continuo conversando com o professor Pedro Valentim sobre os projetos de pesquisa realizados pela UFAL. Como é que esses projetos de pesquisa que vêm acontecendo a todo vapor lá na UFAL, são mais de 200 grupos, estão sendo divulgados pela instituição? Um encontro, né, que acontece anualmente, uma jornada que acontece anualmente. Este ano, por exemplo, ela vai acontecer na segunda semana de novembro. E nesse encontro, todos os estudantes são convidados a apresentar seus trabalhos. Né? Eles apresentam posters, fazem a apresentação oral. E um detalhe importante, é uma exigência do CNPq, né, que é uma das agências que financiam as bolsas, é que esses projetos sejam avaliados e dessas avaliações saia um relatório para, digamos assim, é uma espécie de auditoria dos programas dentro da instituição. Esses projetos são avaliados por quem? É pelo MEC, pelo CNPq, pelos próprios orientadores? Quem é que avalia? A Universidade Federal tem autonomia de convidar pesquisadores de muito mérito, né, assim, muito qualificados. São pesquisadores, em geral, externo ao FAO. Tá? A gente convida eles, uma comissão de 15, 16 professores, e eles é que fazem essa avaliação para a gente. Né? Nesse momento, quais projetos da UFAL merecem destaque pela importância deles para a melhoria do nosso dia a dia, para o progresso da própria ciência? Quais deles merecem maior atenção nesse momento lá na UFAL? Veja só, hoje nós temos, por exemplo, dentro do PIBIC, 486 projetos, né? Aí mais 66 do Jovens Talentos para a Ciência. Dentro do PIBIC-EM são mais 25. E dentro do Ciências Sem Fronteiras nós temos perto dos 100.
Isso aí vai dar algo em torno de 600 trabalhos, né? E realmente selecionar aqueles que são melhores, porque todos eles passam por processos que são processos muito difíceis, processos de mérito, e todos eles são aprovados nesses critérios, né? Mas assim, a gente pode citar, por exemplo, aqueles voltados para a cana-de-açúcar, por exemplo, dentro da área de ciências agrárias, né? Em geral, esses projetos geram novas cultivares, e aí tem todo um desdobramento, né? É um projeto de pesquisa que produziu novas cultivares da cana-de-açúcar, que vai ser utilizado numa determinada usina e vai produzir álcool e açúcar. E aí a gente já tem todo um conjunto, né? Pesquisa e inovação, né? Que é o resultado de uma pesquisa sendo convertida num benefício econômico, né? Numa comercialização. Isso para a universidade é perfeito, né? Esse é um dos exemplos. Agora a gente também faz pesquisa básica, que assim, de imediato não tem uma aplicação a curto prazo, mas que a longo prazo pode render alguns frutos. Por exemplo, na química a gente tem pesquisas na área de eletroquímica, gerando potenciais medicamentos para a cura do câncer, por exemplo, com a professora Marília Goulart, né, que é reconhecida nacionalmente, dentro da física também. Então, aparentemente, elas não têm aplicação a curto prazo, mas a longo prazo deve gerar algum produto. Os estudantes, eles gostam muito também de trabalhar numa área que eles julgam importante para o futuro deles, né? E que tem relação com a vida em geral, né? Então, câncer atrai muitos olhares, porque as pessoas querem compreender o câncer. O curso de Química tem laboratórios cada vez mais estruturados, a gente tem equipamentos bons. Quando a gente não tem condições em realizar nossos experimentos aqui, a gente tem condições de ir para outro lugar, a gente é apoiado para isso financeiramente, a gente vai, a gente volta e traz esse retorno, né? E o laboratório ele complementa essa formação, né, permitindo, né, que os alunos participem de projetos de pesquisa, né, que vão de alguma forma, né, motivá-los e incentivá-los para o mercado de trabalho. Como é que anda o investimento do governo federal nessa área, na pesquisa? O investimento poderia ser maior? Já houve um avanço nos últimos anos? Como é que está isso hoje? De fato, poderia realmente ser maior, né? A gente vem acompanhando aí na mídia a briga, por exemplo, dos estudantes para que o governo invista 10% do PIB na educação básica, e certamente esse dinheiro, um percentual, iria para a pesquisa, né? Mas assim, hoje nós temos basicamente todo ano 2 grandes editais voltados para a pesquisa, que é chamado CT Infra, que é um edital voltado para compra de equipamentos e construção de laboratório de pesquisa dentro da universidade. Então esse é um dos programas. O outro é um edital chamado Edital Pro Equipamentos, que é também um recurso destinado à universidade para compra de equipamentos para ser utilizado em pesquisa. Esses valores, digamos assim, esses editais, eles poderiam realmente ter um valor maior destinado. Agora, é concorrência nacional, entendeu? Então, a instituição elabora uma proposta e submete. A proposta tem que ser bem elaborada, porque ela vai concorrer nacionalmente, né? Por exemplo, no CT Infra, o ano passado, a UFAL recebeu aprovação em torno de 6.800.000 para a construção de prédios e para a compra de equipamentos. Este ano a gente já recebeu o resultado do Proequipamentos, são equipamentos para pesquisa, 1.280.000. Então, basicamente, tem esses 2, mas esses são programas institucionais. Tá? Além desses, né, as agências CAPES e CNPq destinam orçamento para projetos individuais. Então, cada pesquisador doutor pode submeter uma proposta individual e receber dinheiro também para montar uma pequena estrutura, não do vulto desses grandes, né, na faixa dos milhões, mas 50.000, 100.000, eles podem submeter. Tudo isso que o laboratório oferece aqui para a gente, que eu acho que também contribui muito para a formação da gente como profissional. Esse projeto de iniciação científica, que é único, o Brasil lidera, fez o modelo, é imprescindível para a formação do estudante. Então, que ele já começa a vivenciar as atividades experimentais durante a graduação.
e eu consegui desenvolver várias competências que até então eu ainda não tinha conseguido desenvolver com a minha graduação. Professor Pedro, obrigada pela presença, né? No próximo bloco, vamos saber como o SESMAC atua no incentivo à produção científica. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante. Hoje você não pode dissociar o ensino da pesquisa. O programa Semente de Iniciação Científica foi implantado em 2004 pelo SESMAC com o objetivo de estimular nos alunos o gosto pela pesquisa. Atualmente, a instituição possui 89 projetos em andamento. E quem conversa comigo agora sobre o programa é a professora Enaura Quixabeira, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação do SESMAC. Professora, como é que funciona o programa Semente? O grande objetivo da iniciação científica não é despertar o gosto pela pesquisa, mas vai um pouco mais além, que é formar jovens pesquisadores. O espírito universitário, ele se fundamenta não apenas no ensino, mas na extensão e na pesquisa. A pesquisa hoje é parte integrante. A gente não pode separar ensino, pesquisa, extensão e inovação. Não se pode mais separar isso. Ensino sem pesquisa e extensão não tem fundamento. Ou você trabalha essa perspectiva de tentar explorar e ampliar o espaço da academia, ou essa academia não tem sentido, a não ser como exercício de erudição ou de poder. Então, a gente teve esse período inicial de capacitação desses alunos, de entender como é feita uma pesquisa. A preocupação foi trabalhar a competência dele como pesquisador. Existem critérios de seleção para a seleção desses projetos, ou qualquer aluno pode apresentar e o projeto vai ser aprovado? Como é isso? Olha, é evidente que não há restrições a nenhum aluno, exceto que se exige dele que ele tenha uma média geral do último semestre de 7 ou acima de 7. Vamos explicar por quê. Um programa de pesquisa não é um trabalho filantrópico, não é um trabalho de ajuda ao aluno, é um trabalho de formação de pesquisadores. Então, a gente precisa ter uma terra fértil para plantar a semente da pesquisa. Então tem que ser um bom aluno, um aluno dedicado, para que ele possa ir além na pesquisa. Exatamente. E que possa prosseguir, ao sair da graduação, ingressar em cursos de pós-graduação, tanto de lato sensu e principalmente stricto sensu, mestrado e doutorado. Como a gente tem assim um perfil de aluno que acabou de sair do ensino médio, né? Ou então um aluno que por muito tempo esteve fora de sala de aula e está retornando, então pesquisa é uma grande novidade. Principalmente sair da mesmice, sair da sala de aula. Tem gente, a gente vê direto, tem gente aqui que só vem marcar presença, tirar média e tal, e a gente quer mais que isso. Infelizmente nós temos esse hábito desde o ensino médio, de reproduzir o conhecimento e não atentar para uma crítica ao conhecimento e buscar novos horizontes. Não tem só como resolver, mas tem como potencializar essa perspectiva do aluno quanto à questão do que, inclusive eles chegam sem meio saber o que é uma pesquisa científica, né? E acabam, inclusive, posterior aos resultados da pesquisa, já tendo ideias para eles. É um diferencial, ter lá no currículo projetos de extensão, criar laços na rua, conhecer gente. Quais são as áreas que apresentam mais projetos ou que nesse momento estão desenvolvendo mais projetos? E quais projetos nesse momento, professora, merecem destaque? Todos os nossos cursos têm projetos na iniciação científica. Evidentemente que a área das engenharias e a área da saúde, que é o forte do Centro Universitário SESMAC, vem como tem maior número de cursos, maior número de doutores e mestres, naturalmente chegam com maior número de projetos. Mas há excelentes trabalhos na área
também das ciências humanas, da área da comunicação, por exemplo, nos cursos mesmo de pedagogia, todos os cursos se engajam nesse processo. Agora, como é que estes projetos são divulgados pelo SESMAC? Existe uma revista? Existem congressos anuais para a divulgação desses trabalhos? Nós temos, então, um encontro, uma jornada científica, onde todos os trabalhos são expostos para que todo o alunado do SESMAC visite, conheça, dialogue, converse. Sobretudo para as turmas que entraram este ano, que são exatamente o nosso público-alvo para a próxima vigência. Quais são os projetos, professora Enaura, do programa Semente, que é um programa mais voltado mesmo para a iniciação científica, para a realização desses trabalhos? Vocês contam com parcerias? Em 2004 iniciamos, em 2006 já tivemos o apoio do CNPq, temos 16 bolsas CNPq, do PIBIC. Depois, em 2008, tivemos o apoio FAPEAL. E agora, em 2012, estamos contando com o apoio do programa Santander Universidades, com 30 bolsas. Então, isso é muito gratificante para nós. Posso entender que a pesquisa anda a todo vapor lá no SESMAC. Os alunos estão mais estimulados a desenvolver isso. Exato, exato. O ano passado também tivemos uma parceria importante com a CEPLAND. Naquela época era a Secretaria de Planejamento, hoje é CEPLAND, Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, quando tivemos 7 projetos de pesquisa aplicadas, projetos envolvidos com os APLs, os arranjos produtivos locais. Já estamos na fase de produção de um livro, onde esses resultados serão divulgados. Foi muito gratificante trabalhar diretamente servindo ao desenvolvimento do Estado de Alagoas. Eu acho que a pesquisa no Brasil, e sobretudo na particularidade em relação ao Estado de Alagoas, ainda é uma grande lacuna. Essa é a realidade brasileira. No que se refere à pesquisa documental, né, Alagoas ela ainda não tem uma política pública generalizada para o tratamento e para a consulta dessas fontes documentais, o que dificulta imensamente. Professora Enaura, muito obrigada por sua presença, pela participação também aqui no Escola Viva desta semana. E o Escola Viva desta semana fica por aqui. Lembrando que você pode conferir as edições anteriores do nosso programa na página da TVE no YouTube. Obrigada por sua companhia e até a semana que vem.